de tal maneira que ele diz: Deus, olha para a minha vida. O Senhor sabe que eu tenho sido santo, que eu tenho andado santamente nos teus caminhos. Você vai me matar? É assim que eu vou terminar a minha vida? E então Isaías estava saindo de Jerusalém, quando Deus fala para Isaías, volte e fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Quem lembra? Isaías volta e diz: Deus está te acrescentando mais 15 anos. Ele ficou muito feliz. E ele se sentiu tão seguro. Imagine você ter uma sentença, uma garantia do próprio Deus, dizendo: você vai viver mais 50 anos. E você sabe que chova ou faça sol, durante 50 anos ninguém te mata. Você pode até se entregar como um agente da polícia, alguém que enfrenta dificuldade de desarmar aquele povo, aqueles bandidos que pegam o povo como refém. Você vai lá, toma a arma da mão dele, né, e faz qualquer coisa, entre em qualquer lugar, porque você tem uma garantia de que você não vai morrer. Ninguém te mata. São 15 anos de vida que você tem. Os caras chegam para você: levanta a mão, é um assalto. Diz: rapaz, tu pega o que tu quiser, levanta a mão. Não levanta, me faça levantar a mão agora, me faça levantar a mão. Vai, se tu é bom, encosta para perto. Vou te matar. Tente, aperte o gatilho agora, senão eu te tomo essa arma. Mas a gente fica corajoso, né? Quando a morte não pode nos tocar. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. O rei da Babilônia mandou os embaixadores visitá-lo, porque soube que ele estava doente. E quando chegaram lá, disseram: viemos aqui porque o nosso rei soube que você estava doente. Então ele mandou a gente te visitar, para saber como você está, e prestar aqui uma solidariedade para você. E aí ele ficou muito feliz. Ele ficou tão feliz com a visita desses homens, e com a garantia de que ele não morreria durante 15 anos, ele pegou aqueles homens, mostrou todos os tesouros da sua casa. E pegou aqueles homens e levou esses homens para o interior do palácio, e mostrou todos os utensílios da casa de Deus, e mostrou todos os tesouros, tudo aquilo que todos os reis protegiam dos olhos dos inimigos. Ele expôs para os que poderiam ser inimigos dele depois. E quando aqueles homens vão embora, Deus levanta novamente Isaías e vai até ele. Isaías pergunta: o que aqueles homens queriam? O que você mostrou para eles? E ele disse: eu mostrei tudo. Mostrei os meus tesouros, o ouro, as minhas riquezas, a minha casa, mostrei do palácio, mostrei tudo para eles. Esses homens são homens de bem. Eles vieram por causa de mim. E Isaías falou: olha, o que vai acontecer a partir de agora, em breve, é que a Babilônia vai se levantar contra você por causa dos tesouros que viu aqui. E virão, saquearão Jerusalém, e saquearão Judá, e os filhos que saíram da tua entranha vão servir como coupeiros do rei da Babilônia. Só que Ezequias tinha uma garantia de que ele não morreria. Sabe o que ele disse? Graças a Deus, boa esta palavra, contanto que não aconteça nos meus dias. O profeta disse: os teus filhos serão levados como escravos para o rei. E ele disse: graças a Deus, não acontecendo comigo. Você pode imaginar um coração como este? O rei Ezequias passou, ele viveu de fato 15 anos. Depois dele veio seu filho Manassés. Depois de Manassés veio Amon. Depois de Amon veio Josias. O rei Josias experimentou um grande avivamento na sua época, foi um grande rei. O rei Josias foi aquele que, quando acharam um pergaminho, uma parte da lei, e foram ler para ele, ele rasgou as vestes. E ele disse: meu Deus, eu nunca tive acesso a uma palavra tão forte como essa. Ele chorou, e ele começou a restabelecer o culto na casa de Deus em Jerusalém. Ele restaurou a festa da Páscoa. Ele restaurou, porque naquele tempo se guardava o sábado. Ele restaurou a ordem de culto. Houve um grande avivamento na sua época. Quando ele morreu, até Jeremias chorou, o profeta. Até Jeremias lamentou a morte do rei Josias. Quando se levanta o rei
do Egito, Faraó, e ele vem para uma missão. O rei Josias não entende a missão dele, resiste à missão dele, e os flecheiros o matam, e foi uma grande lamentação em toda Jerusalém e Judá. E aí o próprio Faraó estabeleceu um homem chamado Eliaquim como rei de Judá em Jerusalém, e mudou o nome de Eliaquim para esse rei bonitinho que você viu aqui, Jeoaquim. E é nesse tempo em que Daniel está vivendo. Diz a Bíblia que Jeoaquim foi um dos reis maus aos olhos do Senhor, fez tudo que não prestava diante dos olhos do Senhor. E quando Isaías profetizou que da entranha de Ezequias, a geração dele, os filhos dele estariam servindo como eunucos ao rei da Babilônia, começa a se cumprir a palavra aqui na sua quinta geração. Quando o rei da Babilônia chega em Judá, sitia Jerusalém e leva consigo, além de matar muita gente, leva os melhores jovens, os mais bonitos, inclusive os da linhagem real, e juntamente com essa turma vai Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E quando Daniel se encontra no ambiente que não é o ambiente de Israel, de Judá, o ambiente dos seus inimigos, acontecem algumas coisas na vida dele. E o que nós vamos aprender aqui é muito forte a partir da vida de Daniel. Diga comigo: eu quero aprender com o meu primo Daniel, com o meu amigo Daniel. Amém? Quando Daniel se encontra em terreno dos inimigos, a primeira coisa que Daniel faz é tomar uma decisão, é tomar uma postura. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Daniel é que quando ele está no campo dos inimigos, a primeira coisa que ele faz é tomar uma decisão. Ele assume uma postura diferente. Ele diz consigo mesmo: não é porque agora eu estou escravo na Babilônia, não é porque agora eu me encontro debaixo de um outro governo, que eu vou ser um com os outros. Eu vou tomar uma postura na minha vida, eu vou ser diferente. Então a primeira coisa que ele faz é decidir, e a segunda coisa que ele faz é decidir pela coisa certa. Ele decide ser santo, ele decide se santificar. E por que Daniel decide se santificar? Porque diante dos seus olhos está muito claro que Deus permitiu que o povo de Judá fosse levado escravo para a Babilônia por causa do pecado. Sem sombra de dúvidas, Daniel se lembrava, ecoava nos seus ouvidos ainda a voz de Jeremias, que chegava diante do rei Jeoaquim e diante dos seus chefes, e bradava com voz profética dizendo: Deus vai punir o povo de Jerusalém, Deus vai punir Judá, Deus vai punir todos vocês, Deus vai levar escravos filhos do rei, Deus vai levar o rei, Deus vai matar todo mundo se o povo não se arrepender. O pecado do povo de Judá está cheirando mal as narinas de Deus, e por isso o povo vai ser escravo. Babilônia está vindo, Deus está mandando os cavalos e cavaleiros como gafanhotos, pragas de gafanhotos, e aquilo ecoava na memória de Daniel. E quando Daniel se encontra dentro da Babilônia, ele assenta no seu coração: eu vou me santificar. Se eu estou aqui por causa do pecado de todo Israel, eu vou fazer diferente, porque Deus pode olhar para mim, mesmo em terreno alheio. Deus ainda pode olhar para a minha vida. Se foi o pecado da nação que nos trouxe aqui, a minha santidade pode trazer um outro resultado. Então ele decidiu a não se contaminar com as iguarias do rei, com os manjares do rei, com a comida do rei e com a bebida do rei. Agora veja bem, irmãos, juntamente com Daniel,
Ananias e Azarias e Misael. A Bíblia fala sobre os outros jovens que também eram inteligentes e bonitos, inclusive da linhagem real. Mas em todo o livro de Daniel não vai mencionar esses jovens, não vai falar sobre esse outro povo de Israel. Por quê? Porque quem tomou a postura de santificar foi Daniel e seus amigos. Todo o povo de Israel que não se santificou, a Bíblia diz que eles começaram a tomar cultura dos seus inimigos. Eles começaram a ser engolidos pela cultura errada dos outros povos, e começaram a adorar outros deuses. Esse exílio, essa escravidão durou um período de 70 anos. Essa escravidão durou um período de quantos anos? Quantos anos? 70. Toda aquela geração velha, antiga, morreu lá. E quando o povo volta, quando você vai ler o Salmo 136, se eu não me engano, quando tem aquele cântico, às margens do rio, da Babilônia, é um salmo que você, se você entender o contexto, você chora. Chegou um tempo que os babilônios chegavam para os cantores, sacerdotes do povo de Judá e pediam: canta para nós um cântico de Sião, canta para nós aí uma cantiga daquelas bonitas que vocês sabem cantar. E o salmo diz: como poderíamos cantar um cântico em terra estranha? Como poderíamos entoar algo alegre se nós somos escravos? O povo de Israel passou 400 anos escravo no Egito. Essa turma de Judá viveu 70 anos. Quando eles voltaram, quando foi restaurado através de Neemias, os muros de Jerusalém foram restaurados, o povo volta. É nesse tempo onde as pessoas não sabem mais nem o nome de Deus, porque voltaram os netos daquela geração que não conhecia Deus direito. E Deus vai recomeçar uma nova história com um povo que nem o conhecia direito. Um período terrível de escravidão durante 70 anos, por causa do pecado. E Daniel decide que durante esse tempo ele vai ser diferente. Ele assume uma postura, e ele assume a postura de se santificar. A palavra santidade significa separado. Eu estava evangelizando um jovem, aí ele se converteu. Aí eu disse para ele: agora você vai ser diferente, porque agora você vai ser separado de Deus. Ele olhou para mim e disse: separado de Deus? Agora eu me converti para me unir a Deus, se eu me separar de Deus? Aí eu tive que explicar: separado do mundo para Deus. A palavra santidade significa separado, separado do mundo, desligado do mundo. Capítulo 4 de Tiago, ele vai dizer: infiéis, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que quer se constituir amigo do mundo se faz inimigo de quem? De Deus. Por isso que Jesus falou assim: ó, não podeis servir a dois senhores, ou tu serve a um e aborrece o outro, ou você se dedica a um e odeia o outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então Daniel entende que não dava para ele continuar agradando o coração de Deus, se aderindo às iguarias do rei, porque aquele alimento que o rei estava dando não era apenas comida e bebida, eram alimentos consagrados aos seus deuses. E Daniel, como alguém que tinha Deus no coração, não poderia se alimentar de um tipo de comida que estava sendo oferecido para deuses estranhos.
Assim como também você e eu vivemos nos tempos de hoje, e tem coisa que claramente nós sabemos que não podemos participar, porque seria colocar dentro de nós algo que não agrada o coração de Deus. Existem um tipo de coisa que você sabe que se você fizer e praticar, você sabe que está desagradando o coração de Deus, está te unindo com o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E saiba que assim como Daniel se encontrava no mundo estranho, governado por um outro Deus, assim somos nós nesse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Segundo Coríntios 4:4 diz que o Deus com D minúsculo, o Deus deste século, referindo-se a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Jesus mesmo falou que Satanás é o príncipe deste mundo. Nós somos cristãos, que servimos a Deus, mas que estamos em terra estranha, e cabe a nós decidirmos como Daniel, que ainda vivendo no governo deste mundo, não vamos nos contaminar com o mundo. Porque assim como foi possível para Daniel se manter santo e puro numa terra estranha, é possível para você e para mim. E a terceira coisa que eu aprendo aqui com Daniel, é que ele não apenas assumiu uma postura, ele não apenas decidiu, ele não apenas desejou a santidade, não apenas trouxe a santidade para o seu coração, para a sua decisão, como também ele agiu. Ele agiu, diga comigo, ele agiu. O versículo 8 diz assim, ó: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Assentou-se no coração, ele decidiu no coração a não se contaminar, a se santificar. Aí a outra parte diz assim: portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ele não apenas pensou na santidade, ele não apenas decidiu, ele agiu. Então ele foi até o chefe e disse assim: olha, permita que eu não coma a mesma coisa que os outros estão comendo. Permita que nesse ambiente, eu e os meus amigos aqui, a gente não precisa comer isso aí. Faça alguma coisa por a gente. Essa é a diferença, irmão, na vida de muitos de nós. Porque a vida não é só de boas intenções. A vida é de atitude. Quem diz amém? A vida é de atitude. Não adianta você chegar para uma pessoa, chega para ela e diz: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu errei, eu mamamamamamam. Aí, mas por que você não fez de maneira diferente? Por que você não tomou o outro caminho? Eu até pensei. Mas não adiantou pensar. A vida não é de pensamento. A vida é de atitude. Quantos chegam para a esposa e dizem assim: olha, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu estou decidido a viver contigo para sempre. Ela diz: mas por que você me traiu? Não, foi uma queda, mas eu te amo. Aquele eu te amo não basta, porque o amor tem que ser seguido de fidelidade. Ainda que seja uma verdade no teu coração, que você tem todo um sentimento de amor, mas se você na prática é incoerente, então não vale, não está correto, não está completo. Não adianta você olhar para alguém que precisa de um socorro seu ali na hora, e você dizer assim: meu Deus, o certo é eu socorrer essa pessoa. E ficar sentindo dó dela, tadinha. Eu poderia ir, o certo é eu ir, eu vou. E a pessoa morre na sua frente e você não vai. Valeu de alguma coisa? É igual os testemunhos quando Deus manda dar uma oferta para alguém, né, Zanilton? Lá em Israel, Deus manda
Deus falou comigo, me mandou. E que adianta se você não obedece? É ou não é? A obediência, o fazer, o agir, é o que de fato vai nos respaldar. Jesus fala, olha, um pai tinha 2 filhos. Chegou para o mais velho e disse, filho, vai na minha vinha trabalhar. Ele disse, pai, eu não quero ir, estou cansado, só manda eu. É mais ou menos assim. Mas ele se reavaliou, mais tarde ele foi, obedeceu o pai. Aí ele chegou para o mais novo, filho, vamos na minha vinha, vamos trabalhar. Ele disse, é claro que eu vou, pai. O que é que o senhor me pede chorando que eu não faço sorrindo? Mas não foi. E Jesus falou, qual foi que fez a vontade do pai? Qual foi que obedeceu? O que mesmo reclamando foi. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A vida não é só de decisão e nem de pensamento. A vida é de atitude. E atitude pela coisa certa. Tem muita gente aqui que está atrasada na vida, que não fluiu ainda, que não teve respaldo na sua vida, porque ainda hoje vive no campo dos sonhos. Um dia eu vou fazer um concurso, um dia eu vou me formar, um dia eu vou estudar. Eu disse para minha filha que com 40 anos eu ia estar falando inglês fluentemente. Ainda hoje eu estou nesse pensamento. Eu só tenho 2 anos para cumprir a minha promessa. Não adianta ficar só falando. Você tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Quem diz amém aí? Você sai daqui da igreja, pai, agora o capeta vai ver essa semana. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei. Eu vou orar como eu nunca orei. A Bíblia eu vou ler nessa semana todinha. Aí no outro dia você nem lembra que tem uma Bíblia. Você nem se lembra que tem que orar. Só vai se lembrar quando vai dormir. Meu Deus, o dia foi cansativo aqui. Oh Deus, eu não orei. Oh Senhor, guarda a minha noite em nome de Jesus. Amém. Não adianta você sair daqui decidido fazer um monte de coisa, se lá na prática você não faz nada. Eu vou jejuar, essa semana eu vou tirar pelo menos uma refeição. Aí quando você vê aquele cuscuz com torresmo na mesa, aqueles ovos de galinha caipira, um café com leite. Senhor, obrigado porque eu ainda não decidi que hora eu vou jejuar. Vou jejuar o almoço. Aí na hora do almoço você passa lá na Dom Severino Comer Bem, da pastora Karine. Aí você vê aquela panelada, meu amigo, aquele churrasco, meu Deus do céu, aquele cheiro exalando para todo lado. Aí você disse que foi lá só para resolver uma coisa. Nadinha, você foi só se envolver com o campo da tentação. Se Jesus tem que ficar sem jantar, é que é bom mesmo, que aí emagrece mais ainda, né? Eu vou comer aqui, depois eu vou trabalhar também a tarde toda, né? Quando é de noite, 7 horas, hora da janta, eu vou jejuar. E começa a corroer o estômago, eu vou jejuar. São que horas mesmo? 7 horas. Quando for mais ou menos umas 9h20, Senhor, já foi 2 horas de jejum, então eu não vou conseguir dormir. E parte para cima do prato. Não adiantou nada, irmão. Adiantou nada você dizer que vai jejuar, se você não consegue vencer essa miséria da fome. Pergunta para quem está do seu lado: você é um cristão que jejua? Pergunta aí. Consegue mortificar essa pança aí? Pastor, eu penso que jejuar é uma coisa muito espiritual, muito assim para os monges. Não, irmão, é muito simples. Você não tem que se valer de um ritual para jejuar, não. Você simplesmente chega para Deus e diz: Deus, eu não vou tomar café da manhã, porque eu quero mortificar minha carne, e o propósito é para que eu consiga estar mais perto do Senhor, eu consiga conquistar espiritualmente isso, e faz essa oração para Deus. Ao invés de estar na mesa, na hora do almoço, você vai estar orando ou lendo a Bíblia. Fechou, você se edificou, fortaleceu o teu espírito, mortificou a carne, e aí você vai ver o resultado depois, que vai ser uma bênção. Tem gente que diz: pastor, me explica aí como é que jejua, me explica aí. É muito simples. Vai jejuar o almoço, a comida? É a comida. Vai jejuar integralmente, comida e bebida? Não ponha nada na boca, mas vai jejuar só a comida.
Jesus é comida, beba água. E aqui no tempo do calor de Teresina, a gente aconselha não fazer grande jejum integral, faça parcial, tira comida, porque nós não podemos ficar sem beber, senão dá cálculo renal, pedra nos rins, até tem gente que é chamada de homem pedra, nunca bebe, e aí cria pedra, e aí nós precisamos cuidar da saúde, mas jejuar é necessário. Sabe por que você de repente está insensível, não consegue ler a Bíblia, não consegue sentir a presença de Deus, não sente Deus falando a palavra, você está insensível, uma pedra em pessoa, porque você não mortifica a tua carne, a tua natureza, não é essa carne não, irmão, que é matéria. Quando a Bíblia fala de carne, fala de natureza, inclinações para o pecado, natureza caída. Sabe por que ela é muito forte na sua vida? Você não mortifica. Uma maneira de você domar a tua natureza é fazendo o teu corpo ficar sem comer, porque quando o teu corpo está muito saciado, ele fortalece a natureza. Quando você mortifica o corpo, você começa a disciplinar a tua natureza. Então o instinto de sobrevivência pede comida, você diz não, comida não, comida não, comida não, comida não. E você vai perceber que a natureza vai começar a diminuir a voz. Comida, 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 comida. Morre. É assim que se mortifica a carne. Ela pede, você diz não. Enquanto ela sai de cena, o teu espírito começa a crescer e você começa a ter acesso mais fácil a Deus. Tua vida é transformada da água para o vinho. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Daniel decidiu, ele tomou uma atitude e decidiu agir. Então ele foi para o carro. Permita que a gente não coma da comida. O que você faz quando Deus põe no seu coração um propósito? Você age. Você sai daqui decidido que Deus colocou no seu coração. Eu vou pregar para o meu amigo. Faz 5 anos que eu trabalho com ele e ele nem sabe que eu sou crente. Vergonha. Aí você chega lá na empresa e aquela pessoa, ela está num patamar mais alto, ou ela finge ser ateu ou ateia, finge que não acredita em Deus, que isso é a maior balela. Coloca alguém na frente de um leão rugindo e vê se ela não vai chamar por Deus. O ateu verdadeiro é aquele que diz: eu sou ateu graças a Deus. Aí você decidiu pregar para aquela pessoa, aí você chega perto dela e o medo vai invadindo o seu coração e você vai ficando, mas você decidiu que vai pregar para ela e você volta para casa e não pregou para ela, não falou aquilo que Deus mandou falar. Quando você chega em casa, você escuta a notícia que aquela pessoa se suicidou ou alguém matou ela. E aí? Que adiantou? Deus fala para Ezequiel capítulo 18: Ezequiel, se eu te mandar avisar para o ímpio, se arrependa, e ele não se arrepender, ele morre, mas o sangue eu não vou requerer de você. Mas se eu disser para você, fala para o ímpio se arrepender, e você não fala, o ímpio morre na sua impiedade, mas o sangue dele eu vou tomar da tua mão. Veja bem se as pessoas que estão indo morrendo ao teu lado não são pessoas que Deus mandou você falar do evangelho para elas, do amor de Deus para elas, você não falou. Então quando Deus coloca no nosso coração que decidimos, precisamos agir e rápido. Precisamos agir e rápido. Não fique esperando, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer um curso de teologia. Quando eu aprender os 10 passos de como abordar um ateu, é que eu vou falar com ela. Para com isso. Porque a Bíblia diz em Lucas 21:15: eu vos darei boca e sabedoria, e que aqui não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quando vocês estiverem diante dos doutores, as pessoas são mais inteligentes que você, não se preocupe com o que falar, porque na mesma hora vai ser colocada a palavra na vossa boca, pois não será vocês que vão falar, mas será o Espírito de vosso Pai que falará na vossa boca. Mateus capítulo 10. É por isso que em Salmos diz assim, ó: abra bem a tua boca e eu te encherei. Ah, experimentou? Eu não sei o que falar, sei que eu tenho que falar, mas não sei o que falar, estou com medo de falar. É simples, faz assim, ó. Abra a boca na frente da pessoa que o Espírito Santo vai usar você. Pastor, e se eu abrir minha boca assim, e não sair nada, pelo menos você vai ter uma coisa, uma iniciativa da outra pessoa, que vai perguntar: o que é que está acontecendo? Tu está doido? Tu está ficando louco? Estou louco por Jesus e você precisa dessa loucura também.
inicia, não importa de onde for, mas deixe Deus usar você, tome uma atitude, amém? Como resposta a essa postura de Daniel, a decisão de ser santo, e a atitude de se entregar, de se expor ao ridículo, porque é se expor ao ridículo. Daniel chega para o chefe dos eunucos e diz: ó, é o seguinte, eu sei que todo mundo precisa comer essa comida, todo mundo precisa de proteína, de carne e de vinho, para encher a cara, para se alegrar, afinal de contas, o escravo precisa de uma motivação para poder se alegrar. Eu sei que é normal isso, mas eu quero que você tire de nós isso. A gente fica só com vegetal, só com legume. Você se expor ao ridículo. Tu tá doido, é? Tá maluco? Você vai secar. Que tipo de seita é essa que te faz rejeitar o que é bom e ficar com o que é ruim? Porque até que você se acostume com a salada ou coloque assim aqueles molhos que realmente dão um sabor para a salada, meu irmão, a salada é a parte ruim da comida. Embora o resultado é melhor, mas a parte boa é a picanha, a cebolada, o bife com um pouquinho de gordura. Essa é a parte boa, é ou não é? No dia que você veio falando muito de comida, desconfio que eu passei o dia de jejum. O bom mesmo é aquela farofinha com aqueles torresmos de corinho de frango seco. Faz cru. Essa é a parte boa, a ruim é a salada. Então, geralmente a gente pega a salada, come, que é para passar a parte ruim, depois saboreia a parte boa. Ou você nunca teve essa experiência de comer o prato todo e deixar a carne para o último? E o irmão vai lá, cata a carne, nem taca, nem tica, nem taca. Ou comer a salsicha e deixar a pontinha da salsicha por último. Daniel chega assim, ó: nós rejeitamos o que é bom, queremos com a parte que ninguém quer, queremos o vegetal. Queremos a parte que nós sabemos que não foi oferecida para Deus nenhum. Como resposta a esse tipo de atitude, Deus faz algumas coisas acontecer. E a primeira coisa que Deus faz é manifestar a sua misericórdia na vida de Daniel. O versículo 9 diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é forte demais, irmão. Aqui é quando Deus entra. Primeiro Daniel decidiu, se expôs, tomou atitude, agiu. Aí Deus diz: agora deixa comigo que sou eu que faço. Aí Deus vai lá no coração do chefe dos eunucos e diz assim: ó, escute o que o meu servo está te pedindo. E a Bíblia diz que o chefe, mesmo correndo o risco do pescoço dele rolar, porque ele disse: se vocês não engordarem, se vocês começarem a ficarem mais magros, o meu chefe vai tomar minha cabeça, eu vou morrer. Mesmo correndo esse risco, ele sente do próprio Deus, e a Daniel acha graça diante dos seus olhos, e a misericórdia de Deus se manifesta naquele momento, e ele então concede o favor para Daniel, e ele faz uma experiência de 10 dias. Então a primeira coisa que Deus faz como resposta é conceder misericórdia, e essa misericórdia acontece Deus entrando em cena e movendo o coração de quem Daniel talvez nem imaginava. Porque é isso que Deus faz. Quando nós pregamos a palavra, lemos a Bíblia, nós temos Deus nos ensinando o que fazer. E todas as vezes que fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, e é claramente o que nós conseguimos fazer, Deus então começa a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E Deus faz uma transformação nos corações, coisa que o homem não pode fazer. Quando Paulo diz assim: ei, a mulher ganha o marido calada. Porque como eu falei outro dia aqui, até o tolo quando se cala passa por sábio. A Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher calada, sábia, calada, a mulher não precisa falar para mostrar que é inteligente, porque toda mulher é mais inteligente que homem, fala melhor, é mais sensível, não é? Então, para a mulher mostrar que ela é mais inteligente que o marido ou que o homem, ela só precisa calar, porque ela é mais sábia sempre, é sempre mais inteligente, ela consegue
mais, é indiscutível, mas quando ela cala, quando ela se cala, aí o marido diz: não tem mulher mais sábia do que essa. Até o óculos quebrou aí, ó. Então a mulher sábia, a mulher calada, Paulo diz: mulher, tu quer ganhar teu marido? Se cale. Aí a mulher passa e cala. Está falando de quem? De mulher de Deus, mulher santa. Ela é santa, mulher de Deus, comprometida com Jesus, cheia do Espírito Santo e calada. Meu irmão, aí Deus entra. Entendeu? A mulher é santa, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo e calada. Perfeito. A perfeição em pessoa. Aí Paulo diz: tu cala a mulher e Deus entra. Porque não adianta que você nunca vai convencer o teu marido no tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, porque os homens da igreja estavam tudo lá e tu não foi, tu não vai para a igreja, tu quer saber de igreja, tu quer saber do mundo, tu quer saber do bar, tu quer saber do bar, tu quer saber dos seus amigos, tu quer saber de jogar, e tu quer saber, e tu nem paga as contas. E o marido diz: cala-te. Então a mulher cala-se e Deus entra fazendo o que ela não pode fazer. Porque já está explicado, mulher, você não há, com argumento você não convence seu marido. Quanto mais a mulher argumenta, mais o homem fica com raiva. Quanto mais a mulher invade o espaço ali, mais ele resiste. Então se cala e recua, e Deus vai fazer por você o que você não pode fazer. Eu já cantei várias vezes. A mulher chegou para o pastor e disse: pastor, eu desisto do meu marido. O meu marido não tem jeito, eu prego para ele dia e noite, noite e dia. Eu já não sei mais o que ensinar para ele, porque ele já sabe mais do evangelho do que eu. Eu prego e falo de Jesus sempre para ele. O pastor disse: mulher, para de falar de Jesus para esse homem. Entra no teu quarto e comece a falar desse homem para Jesus. E ela passou uma semana entrando no quarto dizendo: Jesus, eu vou parar de falar do Senhor para ele. Agora eu estou falando dele para o Senhor. O meu marido não presta. O meu marido não quer saber do Senhor. Não quer saber da igreja. Só quer saber dos bares. Só quer saber de beber. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, ele chegou para a mulher e disse: mulher, eu quero ir na tua igreja. No primeiro dia que foi, se converteu, e diz a notícia que foi um dos melhores diáconos da igreja. Calor? Deus faz. Porque Deus é perito para fazer o que você não pode fazer. Eu posso ouvir amém? E eu estou colocando esse ponto aqui porque eu quero destacar justamente essa área. Daniel jamais iria convencer aquele homem se o próprio Deus não tocasse o coração daquele homem. Sabe o que a Bíblia diz em relação a isso? Filipenses 2,13: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que opera, Ele que transforma, Ele que muda o coração do ser humano. Quem se lembra de Jacó, que estava voltando para sua casa? Lá estava vindo Esaú, irmão dele, com 400 homens para destruir ele, com espada, com foice, com machado, com enxada. Vou acabar com meu irmão. Ele usurpou tudo que eu tinha. E quando Jacó vai, se encontra com um anjo, passa a noite orando, pedindo para abençoar: não te soltarei se o Senhor não me abençoar. O anjo pega e muda o nome dele para Israel, transforma a vida dele. E o Esaú, que estava vindo para matar, quando encontra com Jacó, ao invés de lá lançar a espada sobre ele, abraça ele e beija o seu pescoço. Por quê? Porque enquanto Jacó estava buscando a Deus, Deus mudou o coração de Esaú. Quando você se posiciona, quando você busca Deus, quando você faz como Daniel, quando você faz como Jacó, que ao invés de enfrentar com a própria força, vai para Deus, se posiciona. E quando Jacó teve o nome mudado ali, foi uma santidade para a vida dele. Deus faz por você. Nesse contexto aqui de escravidão de 70 anos, estava um jovem chamado Neemias, como copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. E quando ele soube que Jerusalém estava destruída, ele começou a orar e jejuar. Ele orava, ele jejuava, ele chorava por Jerusalém, pedia perdão pelos pecados dele e pelo pecado do povo de Israel.
Aí um dia ele está na frente do rei, e ele estava triste, com o semblante caído. E o rei olhou para ele e disse: por que você está triste assim? Você não é triste desse jeito? Ele disse: Senhor, como é que eu poderia estar feliz se o meu povo, se a minha cidade está destruída? Aí o rei diz assim: o que é que você quer que eu faça? Peça. Naquela hora, Neemias fez uma oração no coração. Ele orou a Deus. E quando ele orou a Deus, ele dirigiu a palavra para o rei dizendo: eu quero dinheiro, eu quero soldados, eu quero madeira e quero carros e cavalos para que eu possa ir restaurar os muros de Jerusalém. Sabe o que foi que o rei respondeu? Está feito, vá, leva tudo que você precisar. Seria impossível um rei bancar com soldado, com dinheiro, com madeira, com tudo que for preciso, para restaurar uma outra cidade que não tem nada a ver com o reino dele, irmãos. Não tem nada a ver. Isso é milagre. Sabe o que é isso? É quando Deus entra em ação. É quando Deus muda os corações no teu lugar. É quando Deus dá favor para você. É quando Deus manifesta a misericórdia dele para você. É quando de repente Deus começa a usar pessoas para te abençoar, para te facilitar a vida, e você diz: meu Deus, mas eu não mereço. Eu jamais poderia convencer alguém a fazer isso comigo, por mim. E Deus diz: sou eu que estou fazendo. Aleluia. É isso que Ele vai começar a fazer na sua vida. Você toma uma postura por Deus, se santifica para Deus, começa a se relacionar com Deus, e o resto é Ele que faz. Para de tentar agir na tua força. Eu já vi muita bênção de Deus na minha vida em relação a isso. As pessoas olham para mim e têm vontade de fazer alguma coisa por mim. Aí as pessoas chegam para mim e dizem: rapaz, você merece. Você merece o quê? Eu não mereço nem morrer. Nem para morrer eu posso. Eu presto, não tenho terra nem para colocar debaixo das unhas. É Deus, é a misericórdia de Deus. Já entrei em casa que outros pastores olham: rapaz, como foi? Governadores já comeram churrasco na minha casa. Uma vez, eu tinha uma guitarra linda, maravilhosa. Era a guitarra do sonho. Eu não tinha como comprar aquela guitarra, eu praticamente ganhei aquela guitarra. Foi de graça o valor. Aí, um outro membro da igreja, jovenzinho, aprendendo a tocar guitarra, ele olhava para a minha guitarra, ele chorava, ele estava jejuando pela minha guitarra. Aí eu praticamente dei a guitarra para ele. Naquele mesmo período eu fui para São Paulo, estava acompanhando um pastor da Bolívia, no louvor. Aí quando eu estou terminando aqui de tocar, vem um rapaz lá do meio, sobe em cima do altar e diz: Deus está me mandando dar uma guitarra para você, uma Fender, novinha. Voltei com a Fender. Era parecido com essa aqui, ó. A oração de todo guitarrista: Deus me dê Fender. Eu estava vindo no ônibus, eu estava lendo uma revista, aí eu vi lá uma moto CG 150. Arranquei aquela página, levei para casa, coloquei na parede e disse: mulher, vamos agradecer a Deus que Ele vai nos dar uma moto aí. Pouco tempo depois, alguém liga e diz: rapaz, o que você acha de uma moto aí para você sair fazendo isso, aquilo outro? Isso é de Deus. A moto chegou com 40 km rodados só, novinha. Deus faz as coisas que você não merece. Mas para Deus entrar e começar a fazer coisas desse tipo, é necessário se posicionar. Nós fomos levados para orar junto com uma mulher muito simples lá em São Paulo, uma profetisa do Senhor, que inclusive a notícia que a gente tinha é que atores e atrizes da Globo chamavam a mulher para fazer uma oração quando eles estavam angustiados lá. Essa mulher era muito convidada para orar por gente muito famosa, mas ela era uma mulher muito simples. Aí nós estávamos orando lá, aí ela olhou para minha esposa e perguntou: você toca algum instrumento? Eu estou vendo unção de Deus na tua vida, nos louvores. Ninguém tinha falado nada para ela. Estamos orando e ela pega a nossa mão e diz: receba o passaporte. Sabe aquelas profetisas? Nem tudo a gente acredita, né? Tem muita gente que, mas tem gente que está numa unção violenta.
Aí nós lá em Curimatá, sul do estado do Piauí, pensar em passaporte. Tem dificuldade de comprar passagem até para ônibus. Passaporte. 3 meses depois a gente estava aqui em Teresina tirando passaporte para ir para a Bolívia. Surgiu essa oportunidade de uma hora para outra. Naquela época eu precisava de passaporte para ir para a Bolívia. E ela veio até mim, pegou na minha mão e disse: Deus está te colocando no meio dos grandes. E de lá para cá, o Senhor tem feito coisas tremendas. Sabe quando você começa a perceber que você acha graça diante das pessoas, diante das situações, e você sabe que é o próprio Deus que está agindo por você? Tem muita gente que está aqui, aleluia, está aqui no nosso meio, desde o começo do ministério, que não está só porque precisa de uma igreja, é porque Deus falou assim: ó, tu vai ficar lá do lado do meu servo, para ajudá-lo, para suportá-lo, para inspirá-lo, para estar ali do lado, não abra mão. Tem muitos de vocês que estão aqui, é porque Deus assinalou vocês, vai ficar lá naquele ambiente, porque o meu servo precisa de você. E nem tente sair, porque se você sair, Deus manda outro, ou então Ele pega na tua orelha e traz de volta, porque os que Deus me deu, está me dando, não vai sair ninguém, amém? Em nome de Jesus, porque nós vamos experimentar um grande e poderoso avivamento, e eu preciso de um exército, dos valentes de Davi do meu lado, para que nós possamos entrar nos becos e valados, saquear o inferno e povoar o céu de santos. Então, resolva teus problemas aí, seja de que ordem for, resolva teus problemas, esteja firme na postura. Eu sempre orei: Senhor, manda pedreiros para a igreja, porque quando formos construir a igreja, vai ter um monte de pedreiro, ganhando dinheiro, claro, mas também dando diárias de ofertas, para construir nosso mega templo. Eu oro para a gente, Deus manda a gente na área da eletricidade, na área da comunicação, e Deus está mandando. Eu oro para Deus mandar muitos policiais para a igreja. E aí quando eu olho assim para a igreja e vejo uns 3, 4, 5 policiais, eu digo: oh, aleluia. É por isso que eu sou desse jeito, tenho coragem de falar as coisas. Com um monte de policial perto, encosta, chega junto. Ora para Deus mandar advogado, muitos advogados. Se o pastor tiver que ir preso, mas não chegou nem lá, os advogados já tiram. Deus vai colocar pessoas perto de você, e é uma maneira de dizer assim: ó, você achou a graça dos meus olhos, eu estou colocando gente para te abençoar, gente para facilitar a tua vida. Eu estou me colocando no lugar, mas todos nós estamos aqui, podemos experimentar isso. Você pode se lembrar nesse momento de alguém que passou na tua vida, que ela foi decisiva, que ela foi um socorro de Deus na sua vida? Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Amém, queridos? Foi Deus que mandou. E Deus vai mandar muita gente forte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma igreja assim que a gente olha para ela com muito carinho, na Nigéria, África. Inclusive eles têm uma TV, como nós teremos. É sinagoga para todas as nações, do tipo Joshua. A igreja é uma igreja de avivamento, uma igreja muito forte, mas tem algo que chama muita atenção naquela igreja, além de milagres e tudo que acontece lá. Eles conseguem mover toneladas e toneladas de donativos. Eles conseguem liberar sacos e sacos, centenas de sacos de arroz e feijão para as pessoas carentes, necessitadas. E quando a gente foi olhar como que eles conseguiam isso, a gente não vê tirando oferta na igreja para isso. São empresários, pessoas que olharam com carinho para a igreja e começaram a doar. Porque sabe que a igreja é uma igreja séria. Nós teremos isso futuramente, irmão. Nós teremos casa de recuperação. Nós teremos casa de recuperação de loucos futuramente na igreja. E nós teremos uma obra social muito forte. E os empresários da cidade vão olhar para nós e vão dar toneladas e toneladas de donativos. E nós vamos suprir centenas e centenas de famílias em nome de Jesus. Nós vamos futuramente, eu estou profetizando, receba isso. Comece a crer nisso. Nós vamos ganhar terrenos grandiosos para construir casas e casas para abrigar pessoas que não têm onde morar. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir aleluia?
Deus vai levantar pessoas e você pode ser uma dessas que Deus vai levantar, porque você vai prosperar muito, já sabe qual é a tua missão. A tua missão é arcar com a obra de Deus, é fazer realmente doações, é se comprometer em fazer a obra de Deus, alavancar e andar para frente. Porque vai chegar um tempo que nós seremos tão grande como igreja, que nós precisaremos de uma estrutura violenta para atender tantas demandas que vai chegar à nossa porta. E vai chegar, e é você que Deus vai usar. Balança quem está no seu lado e te prepare, é você que Deus vai usar. Amém? Em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Deus faz aqui é respaldar. Ou melhor, primeiro ele faz, é isso mesmo, ele respalda a atitude e decisão de Daniel. A segunda coisa que Deus faz é nutrir aqueles jovens com a comida que eles estavam comendo. Eles estavam comendo apenas legumes, e eles receberam sobre a saúde deles algo a mais, que só os legumes não poderiam dar. E no final de 10 dias, eles estavam mais saudáveis do que todos os outros jovens que estavam comendo e enchendo a pança. E no final dos 3 anos, eles eram os jovens mais belos de todos. A pelezinha deles era igual o bumbum de bebê, bonitinhos. Você já comeu pepino? Diz que pepino é bom para a pele. É isso mesmo? Ninguém confirma. Cadê os nutricionistas aqui dessa igreja? Taca pepino aí que você vai ver, 2 semanas sua pele está bem limpinha. Deus liberou uma unção sobrenatural na comida que eles comiam, que eles estavam mais gordos, mais saudáveis, mais belos, mais musculosos, sem precisar de academia. Estavam mais fortes que todos os outros jovens. Então Deus respaldou a decisão deles. E a terceira coisa que Deus faz é encher eles de sabedoria, conhecimento, inteligência, e ainda libera dom espiritual para Daniel, o dom de interpretar visão e interpretar sonhos. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui com Daniel e seus amigos? Deus permite que o rei Nabucodonosor traga o povo como escravo, mas Deus libera no mundo espiritual uma ordem, uma sentença. Você escraviza meu povo, mas você não vai dominar o meu povo. A partir desse momento que os meus servos chegaram aqui, eu vou governar a Babilônia por meio deles. Preste atenção. Deus começa a manifestar e revelar a sua soberania na Babilônia. Um rei se levantou orgulhosamente, Deus fez ele comer capim. Fez ele comer igual burro lá na roça, para mostrar que ele era poderoso. O rei Nabucodonosor. O rei teve um sonho e ficou perturbado com o sonho. E aí ele chamou os sábios, astrólogos, adivinhos, para interpretar o sonho dele. E quando chegaram, falaram: fala para nós o sonho, rei. Ele disse: não vou falar, vocês vão ter que saber o que foi que sonhei. E os sábios disseram: é impossível, nenhum Deus na terra exigiu isso de ninguém. É impossível. E o rei ficou tão zangado, vai morrer todo mundo, eu não preciso mais de vocês. Vocês não conseguem saber o que eu sonhei? Pouca coisa, não é? Daniel, quando foi chamado para a morte, porque ele era um dos sábios, dos príncipes, ele disse: fala para o rei que eu estou pedindo um prazo, me dê um prazo. Aí o rei deu um prazo para ele. Ele foi lá nos amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, disse: orem aí, porque eu vou clamar a Deus e Deus vai revelar esse negócio. Quando ele foi falar com Deus, Deus deu a revelação do sonho. No capítulo 2, versículo 22, ele diz: Deus conhece o profundo e o escondido. Ele sabe
Porque Deus é o que... Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E ele chega diante do rei. Rei, você sonhou foi isso, 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 isso. E a interpretação é essa, e essa, e essa, e essa, e essa. Eu não vou contar porque fica muito longo aqui, depois você lê lá a Bíblia. Mas depois que Deus respalda, enche eles de sabedoria e inteligência, Deus então se manifesta na vida desses homens como o Deus do livramento. E eu quero terminar colocando isso aqui, porque eu sei que isso aqui vai ser muito forte para você. Porque eu sei que eu estou falando com muita gente que já tem se posicionado. Eu sei que estou falando com muita gente que já tem buscado a se santificar. Muita gente que realmente está agindo. Agora precisa ver o respaldo de Deus em alguma área da sua vida. E você vai ver em nome de Jesus. Você vai experimentar Deus usando coisas, pessoas, situações que você nem imagina para te respaldar. Para realmente aprovar a tua atitude de santidade. E Deus vai te livrar em todos os momentos da sua vida. Eu profetizo que você vai conseguir na prática dizer como Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus revela a sua soberania, se manifestando como Deus do livramento para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3 de Daniel, você sabe, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 25 a 30 metros de altura, 3 metros de largura, e ordenou: todos têm que se prostrar diante da minha estátua. Estavam lá todos os sábios, jovens, ricos, grandes e pequenos, se prostrando diante da estátua de Nabucodonosor. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio da multidão de 30, 40, 50 mil pessoas, todos estavam prostrados, e os 3 pinguins lá de pé. Já imaginou? A afronta. O rei ficou zangado, mandou chamar eles para o local do palácio e começou a questionar: por que é que todo mundo se prostra diante da minha estátua e vocês não se prostram? Sabe o que eles responderam? É porque, ó rei, nós nos prostramos somente diante do nosso Deus. Você vê muito disso, por exemplo, nessas séries, nesses seriados da Record, de José do Egito, a Terra Prometida. Quem tem assistido? Você percebe o quanto eles destacam o fato dos judeus não se prostrarem diante de nenhum outro Deus, ainda que eles são levados à morte. E Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: nós não nos prostraremos, ó rei. O rei ficou zangado: vocês vão se prostrar? Não nos prostraremos. Vão se prostrar. Eu vou esquentar o fogo 7 vezes mais, e eu vou lançar vocês no fogo, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. E eles responderam: o nosso Deus vai nos livrar. E fique sabendo, ó rei, que se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos nos prostrar, porque o nosso amor pelo nosso Deus é mais forte do que o nosso amor pela nossa vida. E eu te pergunto, eu duvido que Deus não respalde um povo desse. Eu duvido que Deus não respalde você quando você realmente, diante do público, decide se manter firme na presença de Deus. Aí a Bíblia diz que o rei pegou os capitães, vai lá, joga todo mundo. Pegou os Sadraque, Mesaque e Abednego, não colocou nenhuma roupa especial, foi com calção, chapéu e tudo, joga todo mundo. Quando os soldados foram lá jogar os Sadraque, Mesaque e Abednego na cova, o fogo foi tão quente que queimou os soldados, eles morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha de fogo. O capítulo 3 de Daniel, versículo 24 em diante. Olha só o que acontece, o que o rei passa a ver, depois que Sadraque, Mesaque e Abednego já estão dentro da fornalha de fogo, aquecido 7 vezes mais. Então o rei Nabucodonosor, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. A teologia vai nos ensinar que essa aqui foi uma teofania. O próprio Jesus veio e veio em figura de um homem, de uma pessoa. Só que ele era um pouco diferente, muito diferente, porque o rei disse que ele tinha um semblante, um aspecto como os filhos dos deuses.
E para eles, um filho de um Deus é um robusto, grande, assim parecido comigo, forte, bonito. Ele é semelhante aos filhos dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Aleluia, meu Deus do céu. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Depois que eles se posicionaram diante de Deus, Deus se mostrou, se revelou como o Deus do livramento. Não há ninguém que possa livrar como esse Deus. Livrou do fogo. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Seja pentecostal, fale, mete a boca no trombone, fala para todo mundo que Deus te guarde, fala para todo mundo que Deus é o Deus da tua vida, fale. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, muito mais forte do que a gente abrir a boca para falar, é quando o ímpio olha para nós e diz assim: ó, Deus é com essa pessoa, só Deus mesmo pode ter feito isso. Quando Deus começa a usar os ímpios, o teu chefe, o teu inimigo, aquele que critica você, e ele tem que abrir a boca em público e dizer: rapaz, eu não gosto dessa pessoa, eu não vou com ela, eu não tenho a fé dela, mas eu preciso reconhecer que Deus é com ela. Deus vai te honrar. Os teólogos críticos de plantão não gostam quando a gente fala que Deus vai te honrar. Agora eu pergunto: o que foi que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abdenego, se não foi honrando eles, a fé deles? Esse monte de caburé que parece que não lê Bíblia, fica criticando quem está lendo de verdade. Eu não gosto desse negócio aí, eu não gosto desse negócio que Deus vai me honrar, Deus vai me guardar. Lá em Apocalipse, Deus chega para um anjo da igreja: olha, eu reconheço que você é fraco, tendo pouca força guardaste o meu nome, eu farei que os teus inimigos se prostrem de joelho diante de ti, para que saibam que eu te amo. Nós não temos que ter isso no nosso coração, desejando que as pessoas sejam humilhadas, que a gente seja exaltado e que enfim, não. Você só precisa se posicionar diante de Deus e Ele faz tudo. Quando a Bíblia diz: se alguém é obrigado a caminhar uma milha e vai com ele 2, é porque Ele quer te honrar. Ele não quer que você atrapalhe Ele. Mas está cheio de crente de açúcar nos dias de hoje. Qualquer coisinha, não, eu não quero criar um ambiente de discórdia, um ambiente de confusão. O que é que vão pensar de mim? Então, aí cala a boca, não se posiciona, come as iguarias do rei. Aí na hora da aflição: Deus, cadê tu, Deus? Cadê tu, Deus? Onde tu está? Aí Ele vem e te responde: onde é que você estava? Que na hora que eu precisei que você me honrasse, você se amedrontou. Jesus fala assim: ó, aquele que me receber diante dos homens, o meu Pai o receberá. Mas aquele que me negar e se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Tem gente que se envergonha de Jesus, não carrega uma Bíblia debaixo do braço, nem tampouco fala da palavra, porque hoje Bíblia você tem até no celular,
não tem coragem de dizer que é crente, não tem coragem de expor sua vida, não tem coragem de assumir sua fé diante do público, é uma pessoa no anonimato o tempo todo, é um José de Arimateia, só aparece quando Jesus morre, só aparece quando tudo acabou, não faz nada por nada, e aí é envergonhando Jesus, se envergonhando dele, uma covardia em pessoa, uma timidez. Aí na hora da peleja, cadê que o Senhor não me honra? Eu estou indo para a igreja o tempo todo, tu vai morrer. Porque aqui, se eu colocar uma música animada, é possível que 90% do povo cante, não estou nem aí, pega a Bíblia, sacode. Meu irmão, no meio de todos nós, todo mundo é uma beleza. Eu quero ver você assumir a postura de crente, lá no teu ambiente de trabalho, lá na praça, lá onde você está, você abrir, levantar o peito e dizer assim: eu sirvo a Deus, não importa o que vão pensar de mim, ainda que me coloque na guilhotina, o meu coração é de Jesus. Aqui na igreja, meu irmão, é uma bênção e tal e tudo. Na hora que você vê alguém flertando com você, é igual aquele marido covarde, infiéis, que para ter mais oportunidade para flertar, tira a aliança do dedo, para que não saiba que eu sou casado. Tem muito crente que praticamente faz isso, tira a aliança do coração. Tu é crente? Crente? Tu quer dizer o quê? Vai para igreja? Vou na igreja de vez em quando, mas crente mesmo assim, daqueles, não, eu sou de boa, eu quero ver quando tu chegar no inferno, tu vai dizer que tu está de boa lá. Vai dizer. Que 3 tipos de crentes morreram e foram para o inferno. Um era, não vou lembrar. Um era calvinista, o outro era arminiano e o outro era neopentecostal. O calvinista é aquele que acredita que uma vez salvo é salvo para sempre. Fui escolhido. Se Deus escolheu para ir para o céu, vai para o céu. Se Deus escolheu para o inferno, não tem o que fazer. É o calvinista. O arminiano extremo é aquele que acredita que passou um pensamento mal na mente, já perdeu a salvação, já tem que aceitar Jesus de novo. É aquele crente que não acredita direito no sacrifício de Jesus na cruz. Tudo ele está indo para o inferno. E o neopentecostal é aquele do positivismo. Eu determino que é assim será. Os 3 se acharam no inferno. O arminiano chegou para o calvinista e disse: rapaz, o que é que você veio fazer aqui? Oxe, ele disse: para fazer o quê? Deus me escolheu, foi para vir para o inferno, não tem o que fazer. É para cá que eu tinha que vir. E você era tão firme, arminiano e tal. Ele disse: pois é, rapaz, eu vivi mesmo assim. Um dia eu pecava, outro dia eu santificava. Aí eu morri num dia que eu estava no pecado. Aí eu deu jeito, eu vim para cá mesmo. Aí olharam os dois para o neopentecostal. É o mundial do poder de Deus, é o universal, é o da graça. Avivamento não fica, avivamento é do arrebatamento. Então olhou para o neopentecostal e perguntou: rapaz, o que você veio fazer aqui? Ele disse: não fale palavras negativas, eu não estou aqui. Eu determino. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se posicione, Deus do livramento vai guardar você. É Ele que vai te guardar. Fique firme no Senhor. Não abra mão dEle por nada nesse mundo, e Ele vai te respaldar. E a segunda experiência que eu quero para terminar é a experiência do capítulo 6 de Daniel. O rei Dario, ou Dário, vou chamar de Dario, ele já era um outro rei. Daniel, ele passava rei, e Daniel, os reinos passavam e Daniel continuava lá como príncipe. Esse rei gostava tanto de Daniel, que ele estabeleceu príncipes sobre 120 pessoas importantes. 3 príncipes, um deles era Daniel. E Daniel era tão sábio, tão cheio de Deus, que o rei disse: eu vou estabelecer ele no meu reino, como chefe do meu reino todo. Os amigos, entre aspas, de Daniel, ficaram com inveja e inventaram uma situação para ele ser pego, e ele ser punido pelo rei. Fez o rei
assinar um decreto, que se alguém durante 30 dias fizesse uma oração para qualquer outro Deus que não fosse Nabucodonosor, e para qualquer outra pessoa que não fosse Nabucodonosor, ele fosse lançado nas covas dos leões. E quando assinaram esse decreto, Daniel ficou sabendo. Mesmo assim, ele abriu a janela da sua casa, e de manhã, de tarde, de noite, ele se prostrava e orava em direção para Jerusalém. E os chefes foram lá no rei e disseram: rei, não foi feito o decreto que todos tinham que adorar só o Senhor e não podia se prostrar diante de outro Deus? Sim, pois é. Aquele um dos chefes que veio da deportação de Judá, ele está todos os dias adorando o Deus dele. Cumpre a palavra. A Bíblia diz que o rei passou o dia inteiro tentando livrar Daniel e não conseguiu, porque estava sentenciado, era um decreto. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. E o rei, quando eles trazem Daniel para levar para a cova do leão, olha o que o rei diz, capítulo 6, versículo 16. O rei, que não era crente, não era coisa nenhuma, ele diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O próprio rei acreditava que o Deus de Daniel ia livrar Daniel dos leões. E a Bíblia diz que o rei correu para o palácio, não aceitou música, ele não dormiu, ficou a noite inteira velando, vigiando por Daniel. Quando o dia amanheceu, ele correu na cova dos leões, e ele fez uma pergunta triste: Daniel, porventura o Deus que você tem servido terá te livrado? Aí Daniel responde lá de dentro: ah, meu rei, vive para sempre. Uhul! O meu Deus, a quem sirvo continuamente, mandou um anjo, e o anjo amarrou a boca dos leões, e eles não me fizeram nenhum mal. Irmãos, o rei mandou tirar Daniel de dentro da cova, pegou aqueles homens que se levantaram contra Daniel com suas famílias, jogaram nas covas dos leões. Diz a Bíblia que eles nem chegaram no final, já os leões aparavam eles na boca, do tanto que os leões estavam famintos, e não triscaram em Daniel. E esse rei, eu estou falando isso por quê? Porque Deus está se revelando aqui como um Deus soberano e o Deus do livramento. E este rei também fez um decreto. Versículo 25 diz assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de todas diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado do Ciro, o persa. Esses milagres foram tão fortes, tão poderosos, que alguns teólogos, eruditos e estudiosos das Escrituras tiveram dificuldade de acreditar que o livro de Daniel era uma realidade, uma ficção. Mas Jesus faz menção do livro de Daniel. Quem lembra? Ele fala que, como escreveu Daniel, o anticristo vai se assentar no lugar santo, querendo ser Deus. Jesus mencionou, ratificando que o livro de Daniel é uma realidade. Eu queria que você ficasse de pé, porque o Deus do livramento, Ele está aqui nessa noite. Talvez você tenha passado por situações e tenha se queixado dizendo: puxa, meu problema é meu ambiente. O meu problema é que no meu ambiente todo mundo é ruim, todo mundo não presta. O meu problema é meu chefe. O meu problema é minha cidade. O meu problema é o calor da minha cidade. O meu problema são os governantes. O meu problema é o prefeito da cidade, são os vereadores. É o monopólio empresarial que não deixa ninguém prosperar. O meu problema é ser piauiense. Como muitos de nós, pastores,
reclamamos. Eu encontro com os pastores e muitos dizem: a minha igreja não cresce porque o Piauí é muito idólatra. A minha igreja não cresce porque Teresina só tem um povo idólatra, é difícil. E nós estamos há 6 anos aqui, nós vamos precisar fazer logo o segundo culto, porque mesmo numa cidade idólatra, Jesus salva as almas e está trazendo os perdidos para o nosso meio. Não tem lugar ruim, não tem chefe ruim. Sabe o que é que tem? Tem crente como Daniel, que quando assume uma postura diante de Deus, tem o respaldo e livramento de Deus em tudo. Não importa se sua família é a mais pobre do bairro, se você não teve oportunidade de estudar no Dom Barreto, não teve oportunidade de crescer estudando nas melhores escolas de Teresina, não importa se você teve uma infância parecida com o que eu via na escola pública, já vi isso. Criança chegando para o professor dizendo que não tinha papel no caderno mais, porque o pai rasgava para fumar droga. Não importa de onde você veio, não importa o seu contexto social, cultural, espiritual. Se você hoje assume uma postura com Deus, se você hoje assumir uma postura de aprender com Daniel, a se santificar e agir por Deus, Deus vai te respaldar, vai te dar sabedoria diante dos grandes dessa terra, e Ele vai te livrar da boca do leão, Ele vai te livrar dos homens maus, e você no final das contas vai glorificar a Deus, porque foi isso que Jesus falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem vosso Pai quando vê as vossas boas obras, e glorifique vosso Pai que está nos céus. Não importa se você está na cidade que tem maior índice de suicídio. Não é porque as pessoas estão depressivas, querendo pular do prédio, que você vai aceitar o sentimento de tristeza e depressão no seu coração. Não, você é diferente. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil te verão, tu porém não serás atingido. Quando todo mundo está pensando na morte, tu estás vivendo a vida. Daniel não lamentou: eu queria que Deus se revelasse a mim, eu queria ver o poder de Deus, mas afinal de contas eu estou na Babilônia, eu não estou mais em Judá. Ele não lamentou isso. Não importa, meu irmão, se Teresina e o Piauí é o lugar mais idólatra, perdendo só para o Vaticano, e nós estamos nesse contexto, eu vou dizer uma coisa para você: eu não lamento isso. Eu glorifico a Deus que está me dando a oportunidade de fazer diferença no meio de uma terra de idólatras. Eu glorifico a Deus que está me dando a oportunidade de pagar um preço por um povo perdido e ver esse povo se convertendo e subir no arrebatamento. Se tua família é a pior família, se teu ambiente é o pior, é o menos provável para você prosperar, louvado seja Deus. Quando você estiver lá em cima, todo mundo vai dizer assim: foi Deus que fez, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus.